Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Gente de Expressão, onde recebemos os melhores e mais significativos de Indaiatuba, aqueles que fazem a diferença em nosso município. Mas antes de apresentar o nosso convidado de hoje, cara, que é um convidado assim que há muito tempo gostaria de bater um papo com ele e hoje surgiu essa oportunidade, ele está aqui conosco nos estúdios do Grupo Mais Expressão. Gostaria mais uma vez de agradecer os nossos patrocinadores, né? Primeiro ainda a Fire, né, que traz soluções de segurança contra incêndio há quase 30 anos, gente. Já tem mais de 18 mil treinamentos realizados e mais de 12 mil clientes atendidos, ou seja, excelência no que faz. Quer saber mais? Está aí no rodapé da sua tela. E também agradecendo já pedindo para que vocês confiram aí o vídeo do nosso patrocinador, nossa Câmara Municipal de Indaiatuba. A Ouvidoria da Câmara é o canal de comunicação entre o Poder Legislativo e o cidadão de Indaiatuba. Por aqui, é possível registrar denúncias, sugestões, críticas e elogios sobre a atuação da Casa de Leis e a qualidade do atendimento recebido. A ouvidoria recebe as demandas por telefone, e-mail e pelo site e encaminha para os departamentos responsáveis ou para os gabinetes dos vereadores. Confira os contatos e conheça a Ouvidoria da Câmara, o seu canal da cidadania. Nosso convidado de hoje, que eu tenho a honra e o privilégio de receber aqui nos nossos estúdios, é ele que tem feito um trabalho assim de excelência, principalmente no combate aos maus-tratos aos animais, que vocês sabem, gente, é um assunto que tem ganhado repercussão, mas que deve sempre estar na pauta, porque é um assunto, assim como saúde pública, é um assunto que precisa ser sempre debatido, porque o Brasil ainda está longe de ter resultados significativos, né? Então, gostaria de dar aqui os nossos boas-vindas e agradecer já a presença dele, nosso delegado, Bruno Lima. Seja bem-vindo, Bruno. Muito obrigado pelo convite, obrigado aqui pelas portas abertas. Sempre importante a gente falar um pouco aqui da nossa cidade, falar um pouquinho também do combate aos maus-tratos e das ações que nós estamos realizando, não só todos os dias nas cidades combatendo os maus-tratos, como também na aprovação da lei, né, da legislação em Brasília, super importante. É isso aí. Agora, olha, Bruno Marcelo de Oliveira Lima, o delegado Bruno Lima, é delegado de polícia desde os 26 anos de idade e destacou-se no combate aos maus-tratos de animais. Foi eleito deputado estadual por São Paulo em 2018 com mais de 100 mil votos e em 2022 elegeu-se deputado federal com 461.217 votos, sendo o sexto mais votado do Brasil. Bruno, vamos falar um pouquinho de jornada agora. Antes de tudo, como é que você tornou-se agente de segurança pública? Sempre foi algo que você almejou, sempre foi algo que você quis, correu atrás e, aos 26 anos. Jovem. Exatamente. Fiz faculdade de Direito, entrei super novo, entrei com 17 anos. Com 22 anos eu já fui aprovado no exame da ordem, já era advogado. Que legal. Então, dos 22 aos 25, eu fui advogando e também estudando para o concurso público. Quando eu tinha 22, eu fiz um concurso no Distrito Federal, não passei por uma alternativa só. Eu acho que era o destino eu ser precisava ficar por aqui policial mesmo. civil aqui em São Paulo. Sempre foi uma coisa que eu gostei muito, meu pai também sempre gostou, apesar de não ser policial civil. E Deus colocou no meu caminho. Eu acho que essa missão de ajudar as pessoas, tentar melhorar a segurança pública da nossa sociedade. Entrei super novo, né? E de lá para cá muita coisa aconteceu, muita coisa na polícia aconteceu. Eu acho que esse é um caminho aí. Estou hoje no mandato, mas um dia, se Deus quiser, mais para frente eu pretendo voltar para a minha instituição, Polícia Civil. Legal. E a política? Como é que entrou? E você percebeu que precisava de uma ferramenta a mais para trabalhar? Porque a gente sabe que muitas vezes, né, ser agente de segurança pública é um caminho, mas a política oferece outras oportunidades e alternativas. Como é que a política entrou na sua vida? Entrou por acaso, assim, como tudo na minha vida. Eu sou oriundo da Zona Norte da capital. Quando eu saí da academia de polícia, fui trabalhar na Zona Norte, na Casa Verde. E durante todo o período eu fiquei lá, esses 5 anos e pouco que eu fiquei como delegado de polícia na ativa. Comecei a fazer algumas ações, não só com relação aos crimes patrimoniais e todas as outras situações, né, todos os outros crimes que acontecem ali, plantão policial, investigações. Era um delegado também operacional. E também essa parte do crime de maus-tratos. E é bom salientar, né, para o público que está acompanhando, não tem ninguém nem na polícia nem na política. E aí foi um convite de um grupo de amigos que acompanhava ali meu trabalho no dia a dia, ali na região, né, lutando contra a falta de estrutura, tanto na instituição como também na parte dos crimes de maus-tratos. E eu aceitei o desafio em 2017,
não tinha pretensão nenhuma. Graças a Deus deu certo em 2018. E desde lá eu comecei, né, a estudar, acompanhar mais política. Nunca gostei muito dessa realidade. Legal. Sempre achei um tema muito chato, mas para que a gente consiga ter mais estrutura e mudar uma realidade de uma forma mais ampla, o mandato ele é muito importante e interessante para isso. Com certeza. Realmente é como a gente fala, né? Muita gente fala que não gosta de política, mas a verdade é que sem ela, né, não há um bom andamento da sociedade, né? Por isso que sim, a gente precisa entender que a política é uma ferramenta que nós, cidadãos, precisamos usar e, logicamente, colocar aí cobrar os nossos deputados, nossos vereadores, começando pelo município, né, Bruno, tudo mais. Agora, Bruno, como é que você conheceu Indaiatuba e veio parar aqui, cara? Conta pra gente aí como é que foi essa vinda para o interior de São Paulo. Bom, eu sou, como eu disse, sou oriundo da capital, minha família toda, né? Enfim, minha esposa é de Ribeirão Preto e também a conheci na capital. Uhum. Fui morar em Campinas, logo que nós, né, começamos a morar junto. Eu queria estar um pouco mais perto do interior mesmo, das cidades, para a gente conseguir construir também políticas públicas no interior. E através de um grupo de amigos conheci Indaiatuba e foi amor à primeira vista, né? Que legal. Então, já de pronto, nós nos planejamos para mudar para a cidade. E de lá para cá, já são mais de 4 anos, a gente tem muito carinho pela cidade, por todas as pessoas aqui também. Meu filho nasceu aqui e a gente tem muito que entregar aqui ainda na cidade. Eu costumo falar que quem visita costuma se apaixonar e dificilmente vai embora de Indaiatuba. Então, se você está nos assistindo aí, dá um pulinho aqui por Indaiatuba, toma cuidado, viu? É bem capaz que você volte e nunca mais arrede o pé de Indaiatuba, como nós dizemos aqui no interior. Exatamente. Bacana. Bruno, e o combate aos maus tratos? Como é que já era algo que você trazia no seu dia a dia? Ou foi algo que quando você assumiu ali como delegado, entrou ali na segurança pública de forma geral, já te chamou a atenção, talvez a falta de estrutura, de recursos e de atenção a esse tema? Como é que essa pauta entrou e se tornou assim tão importante dentro da sua carreira? Bom, a causa animal eu trago de família. Meus avós já pegavam animais de rua, levavam para casa, já cuidavam e depois colocavam. Já tinha esse carinho, depois passou para minha mãe também, para minhas tias e depois para o meu irmão, para mim. Depois de ingressar no concurso da Polícia Civil, eu comecei a verificar que tinha uma baita falta de representatividade institucional mesmo, não só por parte da Polícia Civil, mas das forças de segurança pública com relação ao combate aos maus tratos. Uhum. As pessoas falavam muito de feira de adoção, castração, mas pouco se falava de fato de conduzir os autores, né, que praticavam esse crime para a delegacia e fazer com que ele respondesse pelo crime. E aí nós começamos a atuar nesse sentido, não só a questão dos maus tratos, tráfico de animais silvestres, e aí nós encontramos uma realidade, que é a realidade que nós estamos querendo mudar, que é a falta de política pública. A fragilidade da nossa legislação e também a fragilidade de políticas públicas. Então, todas as ações que nós fazíamos ali no plantão policial, nós dependíamos de protetores, dependíamos de favor, de fato, de clínicas veterinárias, e nós desde lá estamos tentando mudar. Bacana. Bem, aqui no começo eu falei, né, que você entrou lá em 2022 como deputado estadual aí com 100 mil votos e 4 anos depois eleito aí deputado federal com quase 500 mil votos, sendo o 6º mais votado no Brasil. Isso é fruto desse trabalho bem realizado aí, não só nessa pauta, como em outras também que eu creio que você defenda, né? Como é que você viu essa evolução sua assim tão grande nesses 4 anos de trabalho, primeiro na Assembleia Legislativa de São Paulo e agora lá em Brasília? A Assembleia foi um aprendizado muito grande. Eu acho que a bagagem da polícia também me ajudou muito a desempenhar esse primeiro mandato na Assembleia. Eu falo que o resultado da votação simplesmente é um retorno do nosso trabalho, do que nós fazemos no dia a dia. As pessoas não querem mais aqueles políticos, né, aqueles deputados, aqueles vereadores que aparecem só faltando 6 meses para as eleições. Sim. Eu acho que eles se enxergam muito em nós, assim. É o trabalho diário, é a constância, é de fato gostar do que faz, né? Não usar a bandeira da causa animal como bandeira política, em si, de fato tentar mudar uma realidade. Não só a causa animal, nós também temos bandeiras fortes aí, que é o combate à fome, violência doméstica. Uhum. Eu acho que a votação é um reflexo do trabalho, então... Com certeza. Ainda falando do combate aos maus tratos, como é que você consegue enxergar uma evolução
nesses anos, aí, nesses 8 anos que você está aí, entra como deputado federal e agora estadual e agora como federal, você consegue avaliar, analisar que houve um avanço? O que eu posso dizer como representante da mídia é que hoje a gente tem, assim, a gente vê muito mais casos sendo levados ao conhecimento público, né? E que bom que isso acontece, afinal de contas, existem muitas barbaridades que a gente vê por aí. E existe cada vez mais um número de pessoas envolvidas, né, de forma voluntária ou não, na causa. Como é que você analisa esse cenário atual, sabendo que ainda há muito a evoluir? Exatamente. Assim, durante as minhas ações na Polícia Civil, enquanto delegado em exercício, nós tínhamos uma legislação muito frágil, né, com relação aos maus-tratos. O indivíduo que era conduzido em situação de flagrante, ele assinava um termo circunstanciado. Pós 2018, quando eu assumo o mandato estadual, e depois da criação do movimento Cadeia para Maus-Tratos, nós tivemos a aprovação em Brasília da Lei Sanção, que aumentou a pena do crime de maus-tratos. Hoje é uma pena máxima de 5 anos, o delegado não pode arbitrar fiança e, de fato, o indivíduo vai para a cadeia. Mas tem muito a que se fazer ainda. Exemplo, nós temos só essa lei mais rigorosa para cão e gato. Toda a questão dos animais de grande porte, a lei é muito branda. A questão do tráfico de animal silvestre também, nós temos uma legislação muito branda, continua sendo um termo circunstanciado. E eu falo que a causa animal está em alta. É um dilema muito... A gente se questiona muito no mandato se aumentou o número de denúncias pela falta de política pública ou se aumentou o número de denúncias porque as pessoas estão denunciando mais e estão acreditando mais na credibilidade, não só da justiça, mas também da própria polícia. Então, a gente ataca muito nisso, né, o combate aos maus-tratos, mas a gente também tem olhado muito para a base, né, que é a questão da educação. Então, a gente tem batido muito nisso, a necessidade de investimento para que a gente consiga conscientizar as crianças e os adolescentes, para que a gente não tenha que atuar prendendo, não tenha que ter esses investimentos com animais vítimas de maus-tratos. Cuidando da base, a gente vai, a médio e longo prazo, ter um resultado satisfatório para a causa animal. Sem dúvida. Eu acho que não há outro caminho, né, cara? Eu acho que atuar até mesmo dentro das escolas, né, oferecendo aí uma... a Guarda Civil aqui em Indaiatuba faz um trabalho muito bacana com o canil e tudo mais, de levar esse conhecimento às pessoas e não só mostrar que é crime o combate aos maus-tratos, mas que realmente não é algo aceitável, né? Que não é algo que deve ser praticado e nada melhor do que fazer isso com as crianças, né? Isso é uma mudança muito de cultura, né? Com certeza. Uma mudança cultural total. Então, nós temos ações dentro das escolas, né? Nós temos uma equipe nossa só para fazer palestra dentro dessas escolas. Que legal. Já são mais de 200 escolas com palestra. Temos um projeto de lei que foi vetado durante meu mandato na Assembleia, que é a inclusão da proteção animal na grade curricular. Ele foi vetado. Eu já apresentei em Brasília e a gente quer muito que ele seja aprovado e sancionado para que a gente consiga, de fato, ver resultado a longo prazo. Claro, seria ótimo, né? É o que você falou, né? Assim como no futebol, o trabalho de base ele é essencial. Super importante. Tem que começar ali, porque... infelizmente, embutir certos ensinamentos e princípios na cabeça do adulto é quase que impossível, né, cara? Então, assim, a criança realmente é o caminho, tem que ser com eles e não tem outro jeito. Falando de outras pautas, e você citou o combate à violência doméstica e tantos outros, que outras ações você destacaria aí nesse seu primeiro mandato em Brasília, dentro desse trabalho que você tem realizado aí, não só no maus-tratos aos animais? Eu falo que muito dos projetos de lei e também das políticas públicas que nós investimos, né, através das emendas parlamentares, são experiências que eu tive, não só da minha vida, mas também da minha trajetória na Polícia Civil. Com certeza. É um projeto que eu falo que é o meu xodó, é um projeto que eu aprovei na Assembleia, que obriga o governo a fornecer merenda durante as férias escolares. Então, é um projeto muito óbvio, né? Pois é. Pela realidade do nosso país, não dá para negar que tem crianças que só vão para a escola aí para comer, para se alimentar. Então, esse é um projeto que eu gostei muito de ter aprovado. Os projetos de violência doméstica também, eles têm um pouquinho mais de dificuldade de serem aprovados por conta de várias questões de legislação federal, de legislação processual penal. A gente quer aprovar também. Fora os investimentos que a gente faz com a emenda parlamentar, para o combate à fome, investindo em banco de alimentos de algumas cidades, e violência doméstica, casa para abrigar as mulheres vítimas de violência doméstica, porque eu acompanhei isso de perto na polícia, né? Você fazia ali um boletim de ocorrência, pedia uma medida protetiva, mas a mulher não tinha para onde ir.
não só com a sua família, mas com o seu próprio animal. Com certeza. Então, acho que são projetos nessa linha, projetos também de capacitação para a mulher, não ficar dependente financeiramente do indivíduo. Né? Muitas mulheres se dedicam ao lar e acabam ficando fora do mercado de trabalho. A gente tem também essas atuações. E acho que é um conjunto de fatores aí para que a gente consiga, nessas duas frentes, de fato, mudar um pouco a realidade. Com certeza. O que eu vou perguntar agora é meio óbvio, mas não tem como escapar disso. O seu trabalho na segurança pública moldou a maneira como você defende seus projetos, as suas indicações hoje em Brasília, mas com certeza também foi assim na Assembleia Legislativa. Não, totalmente. Assim, eu falei desse projeto da merenda durante as férias escolares, é um projeto que eu apresentei, é um projeto de lei que eu apresentei por conta de uma experiência que eu tive. Então, sábado e domingo, na hora do almoço, e também durante a semana, em período de férias, as crianças iam na delegacia procurar comida. Nossa. Então a gente deixava já bolacha, salgadinho, marmita, separado, refrigerante, enfim, para essas crianças que iam procurar. Então, assim, é difícil, você ter que legislar sobre o óbvio, né? Exatamente. E graças a Deus esse projeto aprovou e são tudo experiências que eu passei, né? Vários casos cruéis aí contra as mulheres, contra crianças também, crimes sexuais contra as crianças, que a gente quer cada vez mais deixar a pena mais rigorosa, são vivências que eu tive não só na minha vida, né, na minha infância, mas também durante a atividade policial. Bacana. Bem, chegamos à metade do nosso programa, então, mais uma vez, gostaria de agradecer mais 2 grandes patrocinadores e apoiadores do nosso podcast. O primeiro é o Ryaksun Dojo, né, que pratica aí o Karatê Kyokushin. Eu tô aprendendo, gente. Já é a 4ª ou 5ª vez que eu tento falar certo, Bruno, mas vou chegar lá. É um estilo de karatê, cara, muito bacana. Você pode ver aí, ó, tá aí no rodapé do seu vídeo. Mira aí o seu celular aí, lê o QR Code, faça uma aula experimental. Afinal de contas, além de aprender artes marciais, disciplina e cuidar da saúde, você ainda vai poder participar de competições. Então é muito legal. E agradecendo também mais um dos nossos patrocinadores, que é a Rio Investidor e Construtora. Confere aí. Bem, voltamos. E Bruno, nós temos visto aí, você mesmo citou a questão da violência contra a criança e o adolescente, que é algo assim, simplesmente, né? Algumas pautas são até difíceis para a gente discutir, mas é que infelizmente estão aí, precisam ser debatidas e ter uma atenção especial. Mas nós vimos aí recentemente, né, a Polícia Federal fez uma grande ação em todo o país aí contra, buscando, né, casos de abuso na internet. Como é que você vê esse trabalho conjunto da Polícia Civil, da Polícia Federal? Essas ações, elas são cada vez mais necessárias, né? Super importante. Tem alguns amigos meus especializados no combate à pedofilia, principalmente no ambiente da internet, crimes cibernéticos. Precisa, de fato, capacitar esses policiais para estarem atuando na ponta. Então, essa troca de experiência, essa troca de informação ajuda muito. E só assim a gente vai conseguir fazer com que essa prática ela cesse, né? Infelizmente, as atualizações das tecnologias estão cada vez mais, mais em alta, né? E temos o ambiente também da Dark Web, Deep Web, e não só casos contra crianças, contra adolescentes, mas também várias práticas sinistras assim contra animais. E a gente quer monitorar cada vez mais, inclusive... estamos em conversa agora com a nossa instituição, com a Polícia Civil, para ver como que a gente pode investir, né, nessa tecnologia, que é uma tecnologia tão necessária. Então, parabenizar a Polícia Federal. A Polícia Civil também tem realizado várias operações através do Secretário de Segurança Pública, governador, para coibir essa prática. O que cabe a nós, né, investir nessas tecnologias e também deixar a lei cada vez mais rigorosa, não só no aspecto pena, mas também na questão do cumprimento da pena para essas práticas. Com certeza. Agora eu queria perguntar a você sobre denúncias, né? Você falou aí que as pessoas
bem se interessando mais pelo assunto, seja combate à violência, seja pedofilia, seja o maus tratos aos animais. Mas você, como agente de segurança pública e agora como deputado, você percebe que as pessoas têm se envolvido mais e procurado denunciar cada vez mais casos de maus tratos ou qualquer tipo de violência? Totalmente, assim. Eu falo que hoje uma pessoa abandonou um animal e dá 5 minutos, esse caso já está na internet, já viraliza a situação. Com certeza. Sempre importante as pessoas, né, além de compartilharem, que ajuda muito, né, de fato comunicar os meios oficiais, né, sendo a polícia militar, se o crime está acontecendo, se o crime já ocorreu, fazer o boletim de ocorrência e também sendo a pessoa querendo resguardar o anonimato ali, claro, fazer uma denúncia na Delegacia Eletrônica de Proteção Animal. Muitas pessoas também mandam nas nossas redes sociais essas denúncias e o importante é que, de fato, isso vire uma investigação, vire uma prisão para que a gente consiga coibir essas práticas. E eu falo muito para a minha equipe, falo nas palestras que eu tenho realizado, que a causa animal nunca esteve tão em alta. Com certeza. E cabe a nós, né, quem de fato, né, luta pela causa animal, saber aproveitar esse momento. Saber aproveitar no aspecto positivo, claro, aprovando o projeto de lei. Com certeza. Então, assim, é super importante essa força para que os outros deputados também, de fato, considerem interessante aprovar e pautar esses projetos de lei, dentre tantos projetos que o Brasil tem para aprovar. Claro. É uma oportunidade para estruturar esse combate, né? Eu acho que no primeiro momento vem a denúncia e tudo mais, mas depois, no segundo momento, você precisa ter ferramentas, como você falou, né? Uma pena mais que seja mais forte e dar ferramentas seja para os policiais, ou seja mesmo para os protetores, para que eles cada vez mais possam levar esses casos a conhecimento geral. Com certeza. Agora eu preciso perguntar, cara, você tem um trabalho muito ativo nas redes sociais e é muito interessante ouvir as suas ideias, mas também, ao mesmo tempo, é muito triste ver alguns casos Sim. que você confere em loco ali. Como é que é? Você já... Qual foi o pior momento ali dessas suas coberturas, desses seus acompanhamentos, envolvendo, seja maus tratos ou tem algum caso assim que você se lembre que foi realmente marcante para você? Enfim, assim, eu acho que uma vantagem que eu tenho é de vir já do meio policial. Claro. Então, nesse período que eu fiquei 5 anos e meio, 6 anos no plantão, eu já vi de tudo. Eu falo que a clínica geral ali é como se fosse um plantão de hospital. Claro. Você vê de tudo. Isso já vai te calejando, com certeza, cada vez mais. Óbvio que no começo é impactante. Eu lembro de um caso na polícia que mais me impactou até hoje. Com relação à causa animal, todos impactam muito, mas sempre o caso de maus tratos relacionado à zoofilia, ele impacta mais. Óbvio que morte animal, maus tratos, abandono, claro, causa uma repulsa. Mas prática de zoofilia, para nós, impacta muito. E me lembro de um caso que nós fizemos em Sumaré, né, que depois, enfim, tinha várias denúncias ali. De fato, foi comprovado que o indivíduo abusava sexualmente da sua cadelinha. Quando nós salvamos, ela chorou. Então, assim, isso me impacta. Assim, eu não lembro, eu não consigo esquecer dessa cena, sabe? E não é sensacionalismo, não. Escorreram lágrimas dos olhos quando ela viu que ela estava livre daquele sofrimento, daquela situação, né, de maus tratos. Então, assim, é difícil, né, porque é um trabalho diário para cada um animal que você salva. São centenas de denúncias. Para nossa equipe também é complexo, tendo que lidar com tanta maldade. Mas a gente tenta sempre olhar pelo aspecto positivo, que a gente está mudando a realidade. Falo que o exemplo arrasta, a gente consegue mudar a realidade do animal e também mostrar para a população que essa prática é proibida. Sem dúvida. A gente costuma falar aqui que o marketing boca a boca ainda continua sendo um dos melhores. A recomendação. E quando as pessoas assistem um vídeo nas suas redes sociais e veem lá a sua equipe atuando, você presente, isso dá a elas uma certeza de que se ela observar algo inadequado ou que não esteja de acordo, ela tem para quem recorrer. E isso é essencial. E é interessante, né, que você como delegado, você chegando no local, você também sabe como agir.
Porque muitas vezes, né, a pessoa pode chegar lá e não saber quais procedimentos tomar. Mas é muito interessante o seu trabalho, até para orientar essas pessoas que chegam até esses locais para poder saber a quem recorrer, a quem chamar, a quem solicitar apoio. Isso é importante. Por isso é importante. A gente tem realizado várias reuniões, várias palestras pelo interior, na capital também, explicando o que é maus tratos, quando a pessoa se deparar numa situação dessa, o que tem que fazer. Um animal está preso dentro de uma casa, o que ela pode fazer, para que a gente não tenha essas pessoas sendo responsabilizadas indevidamente por civil ou criminalmente, por invasão à residência, por furto de animal, como ocorre, né? Claro. Principalmente as protetoras. Então, esse trabalho tem sido feito. E mostrar a dificuldade também, né? Porque as pessoas acabam acompanhando só o resgate ali na internet. A gente tem tentado mostrar também tudo que envolve, né? A falta de investimento que existe hoje, a falta de legislação e a necessidade de a gente transformar de fato essa realidade. Bacana. A falta de legislação, como você comentou, continua sendo a sua principal pauta lá lá em Brasília. Você já tem projetos relacionados a isso com outros deputados ou não? Como é que tem sido aí essa busca por uma legislação eficiente e que seja que proteja não só o animal, como o protetor também, sim, aquele que denuncia. Como é que tem sido esse trabalho especificamente? Importante salientar que são 513 deputados. Exato. De fato, quem atua na causa animal ali, de verdade, né? Falar que é da causa é fácil, difícil trabalhar diariamente. São 5 ou 6. Manga, né? Assim, é uma luta diária para tentar convencer esses outros deputados da importância de pautar esses projetos. Claro. Como eu mencionei anteriormente, nós tivemos a lei de sanção que aumentou a pena do crime de maus tratos para cão e gato. Nós não estamos satisfeitos. Nós precisamos aumentar também a pena do maus tratos para animais de grande porte. Precisamos aumentar a pena do tráfico de animal silvestre. Precisamos proibir várias práticas que são realizadas hoje. Assim, só conscientizando os demais deputados é que a gente vai conseguir avançar. Exemplo, caso de Bananal. As pessoas acompanharam o indivíduo lá que cortou as 4 patas do cavalo na cidade de Bananal. Aquilo foi um absurdo. Né? Foi um absurdo. A legislação super branda. Uma pena ridícula. Então, estamos caminhando em Brasília para que a gente, de fato, aprove o aumento de pena do animal de grande porte. Aonde barra? Nós temos uma bancada agro lá de mais de 250 deputados. Exatamente. Quando você fala aumentar a pena do crime de maus tratos de animal de grande porte, você já encontra resistência. Claro. Da mesma forma, tráfico de animal silvestre. Eu falo, essa é a nossa luta, né? Falar que é difícil, qualquer um falaria. Claro. A gente tem que achar a solução. E é importante as pessoas compartilharem, deixarem a causa animal em alta, porque, infelizmente, nossos políticos lá, eles só trabalham sob pressão e comoção. Então, o caso de Bananal só abriu-se a possibilidade de discutir o aumento porque aconteceu o caso de Bananal. Senão, eles nem sentariam para falar conosco sobre. O ideal não seria chegar a esse ponto, né? Exatamente. Que a gente pudesse sentar e conversar e discutir sem que tenhamos exemplos a serem citados. Exemplos terríveis como esse aí, que realmente não é nem só com relação à causa animal. O legislativo ele trabalha só de acordo com o acontecimento. Então, tem um caso muito grave contra uma criança, ele vai e pauta projeto contra a criança. Então, não precisava ser assim. Eu acho que se a gente conseguir ter um fluxo de trabalho razoável, né, parar com essas brigas que acontecem em Brasília, a gente já conseguir caminhar cada vez mais para aprovar projetos importantes. Sem citar projetos especificamente, mas a gente viu aí, né? Projetos sendo discutidos recentemente que pós-mobilização por todo o país ganharam outros olhares, né? Sem citar aqui, vamos falar quais são, porque aí a gente gera outra discussão que não é mas assim, é importante que o povo e a população saiba que o envolvimento de cada um é muito importante também. Né? É importante as pessoas acompanharem de fato, principalmente com relação aos parlamentares que eles votaram, escolheram para representar, porque tem esse sentimento ainda no Congresso que a população esquece rápido. Então, esse projeto que você mencionou, não vou polemizar, muitos políticos me procuraram para votar, eu neguei, mas falaram, mas semana que vem ninguém lembra mais. Então, assim, graças a Deus isso tem mudado e as pessoas devem acompanhar até o final aí para que de fato mude. Houve um deputado, acho que numa grande rede aí de notícias, que falou assim, mas essa pauta não é de interesse público. Como não é de interesse público, meu cara? Enfim, né? Vamos entrar nessa seara que a gente vai falar de outros temas. Bem, recentemente aí, aqui no nosso jornal, no Mais Expressão Sexta-feira, foi notícia, e você junto com o seu gabinete, empregando emendas parlamentares no combate
na verdade, também não só no combate, mas também na orientação aos maus tratos, de forma através de forma móvel, né, em diversas cidades da região que talvez não possuam, né, uma delegacia especializada. Eu acho que a grande maioria não tem, né, por diversas cidades da região, entre elas Indaiatuba. Esse trabalho de levar o tema para essas cidades é essencial, né, Bruno? Afinal de contas, como eu falei, infelizmente algumas cidades não tem sequer um polo que seja, ou algum um trabalho relacionado. Esse trabalho é a menina dos olhos do Bruno Lima? Com certeza. Assim, a nossa obrigação é saber da realidade de cada município. Claro. Do estado, nós temos muita dificuldade, porque são 645 cidades, mas pelo menos da nossa região, nós precisamos saber que tem cidades aqui que nunca tiveram mutirão de castração, que tem cidades que não têm atendimento veterinário. Então, assim, o que nós estamos fazendo é devolver para o povo o que ele paga de imposto. A emenda não é, e o nosso mandato tem muito essa visão. A emenda não é nossa. A emenda parlamentar é uma fatia do que o contribuinte paga, né? do que a população paga. E como que a gente quer retribuir isso? É nada mais justo de pessoas que não têm a condição financeira levarem seus animais para ter um tratamento. Ela paga o imposto, não tem um recurso próprio para fazer o atendimento, ela tem que ter esse atendimento, não só atendimento veterinário, mas também a castração, vacinação pelo município. Então, é de fato, é uma luta nossa. Nós estamos, com certeza, empregando o maior volume de recursos aqui na região. Nós queremos transformar essa região nossa aqui em referência, para que esse modelo da nossa região seja exportado não só para outras regiões do nosso estado, mas também para fora do estado de São Paulo. Quem sabe um dia não teremos um SUS para os nossos amiguinhos, né? Com certeza. Seria ótimo, né? Eu discuti bastante em Indaiatuba e eu super entendo aí os motivos do prefeito à época não ter aceitado, né? Minha ideia era mandar um recurso para a construção do hospital veterinário, mas eu entendo de coração, assim, e eu acho que por isso que é importante o diálogo, claro. Enfim, eu mandei o atendimento móvel porque eles não entenderam que o município ainda comporta um hospital veterinário, mas eu vou nutrir esse sonho ainda e já colocando sempre à disposição os nossos recursos, né? Os nossos recursos que eu volto a falar, não é o recurso do Bruno, não é o recurso do mandato, é o recurso da população para que a gente consiga reverter em atendimento para os animais. Bacana. Bem, estamos encerrando aqui o nosso papo, como eu falei, 30 minutos passa voando, como dizemos aqui no interior. Para encerrar, gostaria de perguntar, você busca mais uma vez a reeleição? Vai continuar trabalhando lá em Brasília de forma ativa? Podemos contar com Bruno Lima mais uma vez conosco lá em Brasília? Essa é a ideia. Eu acho que tive uma experiência na Assembleia, foi um aprendizado diferente da atividade policial. Me ambientei bem agora em Brasília, temos muitos projetos para aprovar e muitas políticas públicas para serem entregues e eu acho que é um caminho natural. Claro. Como eu falei no começo, o voto ele é consequência do trabalho e enquanto as pessoas acharem que nós estamos empenhando bem o trabalho, nós vamos continuar. Quando também eu senti que nós perdemos o ritmo, a gente não está tendo o mesmo ritmo que eu sempre tive, a nossa equipe sempre teve, eu mesmo peço para sair. Então, não tenho essa vontade do continuismo por continuar, e sim por fazer a diferença. Só por isso você já é diferente de muitos dos 513 que tem lá, viu? Mas essa é a minha opinião, tá? Bruno, mais uma vez gostaria de agradecer a sua presença. Continuo torcendo muito para que o seu trabalho ganhe cada vez mais voz, cada vez mais repercussão, não por ser você, mas por ser um tema e um debate que precisa cada vez mais ganhar força e atrair um número maior de pessoas com ideias, sugestões e, por que não, críticas também, mas que isso possa continuar crescendo. Então, eu agradecer a sua presença e o nosso estúdio está sempre de portas abertas. Eu que agradeço mais uma vez o espaço. Estamos sempre à disposição. E quem quiser saber mais do seu trabalho? @delegado Bruno Lima, todas as redes sociais, só acompanhar. Como você mesmo disse, crítica, sugestão de melhorias. Nós estamos sempre abertos aí para que a população entenda necessário. Sempre bem-vindo. É isso aí. Mais uma vez, obrigado a todos pela companhia e voltamos em breve com mais novidades e mais um entrevistado que faz a diferença em nossa cidade. Obrigado a todos e até a próxima.